Tudo bem, então você que está nos assistindo vai dar a sua resposta para a primeira pergunta, para depois você poder disputar contra a Carla na nossa enquete. E a pergunta é: o que implica a dinheirama movimentada na conta do tenente-coronel Cid? Quais são as consequências disso? Só relembrando, o COAF, que é esse órgão do governo que fiscaliza as movimentações financeiras de todo mundo, encontrou uma inconsistência, algo meio estranho nas contas do tenente-coronel, porque teve um ingresso de dinheiro de 1.800.000 reais entre junho de 2022 e janeiro de 2023 nas contas dele, e é muito mais do que ele ganha, né? Então, a pergunta que sobram é: de onde veio, para onde foi esse dinheiro? Mas, Carla, diga lá, o que que você apurou sobre isso daí? Então, Toledo, esse montante aí, né, que de entrada e saída dá 3,2 milhões, num período de 7 meses só. E a gente lembra que o Cid, ele era quase que uma sombra do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele era o ajudante de ordens, e o próprio Bolsonaro já falou em alguns momentos que o Cid era o responsável ali pelo cartão corporativo, pagava algumas despesas da Michelle, enfim. Tem uma série de perguntas para serem respondidas com essa movimentação financeira. Mas conversando aqui a partir desse relatório que a gente obteve aqui, a repórter Gabriela Vinhal conseguiu esse relatório para a gente, que é um relatório que foi enviado do COAF para os trabalhos da CPI do 8 de janeiro. E aí, Toledo, diante do COAF dizer que ali há indícios graves de lavagem de dinheiro, de movimentação atípica, o COAF diz: olha, aqui tem alguma coisa que não está batendo nas contas de um dos investigados. O Cid está preso hoje, desde maio, por conta de suspeitas do cartão de vacinação. Mas a lista de suspeitas envolvendo aí o Cid de irregularidades e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que está respondendo aí alguns inquéritos, vai aumentando, né? Então, agora, há uma expectativa na classe política com alguns deputados e senadores que eu conversei rapidamente, sobre o que, que isso significa, né? E uma das questões é que isso pode, na avaliação de algumas pessoas, dar fôlego aos trabalhos da CPI que vão recomeçar agora com a volta do recesso. Porque também, se a gente lembrar, o Cid foi à CPI e ficou em silêncio, não quis nem dizer quantos anos tinha, que já era o aniversário dele, né? Pegou aquele direito de se manter em silêncio e nem a idade quis revelar. Tudo bem, eu acho que ele não precisa revelar a idade, mas tem perguntas, né, que obviamente não tinham nada a ver com a investigação e ele foi num claro propósito de não colaborar, né? E aí, agora, Toledo, com essas revelações do COAF, com essas informações do COAF, há uma expectativa de que esses trabalhos possam, de fato, avançar, né? E aí, a gente vai ter que ver como que a CPI vai trabalhar isso, porque o COAF diz que há, né, esses indícios de lavagem de dinheiro, vai ter que explicar, assim, o salário dele como militar hoje é de aproximadamente 26 mil reais, mas líquido dá algo como em torno, a gente fez aqui, pegou aqui o número certinho, acho que é 17 mil, né, líquido. Dá 17 mil líquido, depende do mês, né? Mas em geral Exatamente. dá uns 18 mil reais líquido, mais ou menos. É isso. E depende do mês, porque também eu até pedi para a gente levantar aqui, porque também é aquela coisa, quando ele é cedido para alguns. Aí, por exemplo, tem uma movimentação grande na época que ele estava com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, isso é um indício forte de que ali esse dinheiro precisa pelo menos explicar, porque não tem, né? Precisamos saber a origem desse dinheiro. E ele estava com o Bolsonaro nos Estados Unidos na época dessa movimentação. Tem movimentações dele com outras pessoas que estão investigadas, com outras. É um relatório extenso, a gente até ainda está se debruçando, devemos ter mais matérias em relação a isso, mas eu acho que nesse primeiro momento, quando a gente vê essa movimentação atípica evidente e essa luz que o COAF joga em relação a questões incompatíveis com a renda, a gente vê que é aquela coisa, tem muito mais coisa para explicar aí. A gente não pode, claro, pular todo o devido processo legal de investigação, mas os indícios são realmente fortes de que alguma coisa precisa ser explicada. Aí, para a Uhum. gente fazer certinho, né, a nota da defesa diz que tudo tem como ser explicado, não dá detalhes, mas a defesa de Cid diz que isso tudo constava nas declarações dele e que não tem nada de errado, mas ainda há o que se provar, e aí a CPI pode fazer um pouco desse trabalho de tentar mostrar o caminho desse dinheiro. Lembrando que essa quantia só diz respeito a 7 meses, e o Cid estava no governo Bolsonaro aí, ganhou muito espaço no governo Bolsonaro nesses 4 anos.
E aí uma cereja do bolo, assim, da apuração daquelas coisas, né, Toledo? Que daí a gente vê, e aí a gente vai buscar, e os militares, como que reagem a esse tipo de situação? Bom, a ordem, por enquanto, lá na Casé, né, não vamos falar sobre isso é um trabalho da CPI, que ainda vai ter a sua conclusão e tudo mais. E aí tem aqui, né, aquela coisa, ó, tem a PF, autoridades pedindo devolução do salário do Anderson Torres, ex-ministro, quando ele estava preso. Aí eu pergunto, o Exército tem algum indicativo de algum tipo de não dar salário a CID com ele aí preso desde março, preso numa instalação do batalhão da Polícia do Exército? Nenhuma. O que dizem os militares é que o processo deles legal, que leva ali um tempo, só chegaria nessa fase de não ter salários depois do trânsito julgado, e mesmo assim, né, como a gente tem mostrado aí, talvez nem isso Eles acontecesse. continuam. A gente já acabou de, né, publicar várias reportagens mostrando que mesmo militares expulsos, Expulsos. depois de condenados por crimes graves, tráfico de drogas, aquele cara que foi pego no avião do Bolsonaro com quilos de Cocaína. cocaína, gente que foi acusada de estupro de inocente, gente, né, de criança com menos de 14 anos, Crimes outro que gravíssimos, foi, né? ajudou num assassinato de um membro do judiciário, quer dizer, mesmo assim, essas pessoas continuam recebendo soldo, não elas próprias, mas as suas famílias, como se elas estivessem mortas. É claro que o CID não vai ser a exceção dessa regra, né? Agora, Dificilmente. é, agora, quer dizer, se eu entendi bem, eu acho que faz todo sentido, Carla, a grande implicação disso, pelo menos por enquanto a gente não consegue explicar a origem e o destino desse dinheiro, é que o COAF deu um rumo para a CPI do 8 de janeiro que estava meio perdida, né? Eu acho que sim, eu acho que pelo menos se não deu um rumo, é isso, deu um caminho, né? E deu um Uhum. empurrãozinho também, uma força. Olha, aqui vocês podem olhar, porque daí o que que isso pode implicar? Se a gente está vendo, a gente tem, lembrando que o Cid também, a gente teve as revelações daquelas trocas de mensagens golpistas dele, né? O celular do Cid, a Polícia Federal pegou muitas conversas que ele trocava com pessoas da ativa do Exército ali, falando de possibilidade de golpe. Então, assim, e aí a gente tem, né, Toledo, a gente está aí tentando ainda responder uma série de questões do 8 de janeiro, quem eram os financiadores de fato de tudo isso. Enfim, há uma série de respostas assim, é meio maluco, né? Como é que entra e sai 3 milhões da sua conta em 7 meses, sendo que você ganha É, líquido 16 mil reais? Eu não sou boa de realmente. matemática, mas eu acho que fica esquisito. Eu fiz essa conta, viu, Carla? Eu Boa, e aí? vou até explicar um pouquinho, porque. Mas antes disso, eu vou dar uma lida nas respostas, que está chovendo resposta aqui para a tua Oba. pergunta também, que vão concorrer com você. Então, o Danilo Sotero Rogério disse: que implica, né, essa dinheirama movimentada? Implica que ele fazia uns bicos de ajudante de ordens nas horas vagas. Está sendo irônico aqui. Cira Silva, a família enriqueceu 4 vezes mais na política e nada acontece. Margarida von Schwenk, implica-o no crime de peculato. Larissa Maurício, aliás, Larissa Maurício é nossa colega aqui, a Larissa que postou as notas aqui. A Rosiane Arroxo, que também é com o Tomás, colaboradora aqui do Análise da Notícia. Lavagem de dinheiro, ocultação de bens, serviços escusos para o chefe, com certeza aí não tem coisa lícita. Margarida Von Schenck ainda complementa. Ao ouvir Deus, Pátria e Família, diz que 190. Rebeca Vidali, significa que o militar de carreira se submeteu ao militar expulso. Ele é devoto de uma causa perdida. Josalba Santos, Cid deve ter cobrado caro pelos serviços prestados. Jefferson Vieira, será que ele é mágico? Vinícius Câmara, implica falcatrua. Ana Félix Godoy, parece que Cid gostava do seu dinheiro limpinho, por isso lavava tudo. Silvia Bruno, significa que há algo de podre no reino da Dinamarca, para variar. Não, não é na Dinamarca, não, coitado da Dinamarca, não tem nada a ver com isso. É aqui mesmo, no reino de Brasília. Eu fiz uma conta, cara, porque para dar a dimensão das coisas, porque a gente começa a ver milhões para cá, milhões para lá, e é bom, né, medir o que isso significa, nós que não temos tanta familiaridade com esse volume de dinheiro.
Então, o tenente-coronel Cid recebeu R$ 191 mil do Exército entre junho de 2022 e janeiro de 2023, que é o período compreendido pela análise do relatório do COAF. Isso daí é a soma de tudo que o Tesouro depositou na conta dele: salário, diária de viagem, verba indenizatória, abono natalino, tudo que entrou, menos já descontado imposto, questões previdenciárias, etc. É o líquido, R$ 191 mil é o que entrou líquido na conta dele, vinda do seu empregador, do Tesouro Nacional. Mas, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o Mauro viu ingressar na sua conta R$ 1.800.000 nesse mesmo período, ou seja, está faltando explicar a origem de R$ 1.600.000. O que dá uma média inexplicada mensal de R$ 200.000 por mês. R$ 200.000, imagina, entrar R$ 200.000 na sua conta que você não sabe de onde vieram. Não foi teu salário, não foi ninguém para quem você trabalhou que depositou, né? Para ter uma ideia do que significa, digamos que eles digam, não, isso daí é resultado de uma aplicação financeira, né? Foi o rendimento de uma aplicação financeira. Para que isso fosse verdade, ele teria que ter aplicado os R$ 20 milhões para dar esse rendimento todo mês. Não consta que ele tenha declarado que possua 20 milhões de reais aplicado em nenhum lugar. Então, com toda essa renda de origem misteriosa, é de se perguntar se CID não é sigla para Caixa de Ingressos e Depósitos, né? Porque tem mais a ver do que com o nome dele, CID, né? Desse jeito, com essa dinheirama toda. E tem uma outra coisa que chama atenção, Carla, porque ingressaram 1,8 milhões e, como você disse, saíram 1,4 milhão. Mesmo assim, só levando em conta o dinheiro que foi gasto, ele teria que gastar uns R$ 175.000 por mês para dar conta de vazar esse 1.400.000. Mas para isso, ele e a família teriam que ostentar uma riqueza que é muito maior do que as medalhas que ele pendura lá na farda dele, né? E a gente não viu esse dinheiro. Então, ficam algumas perguntas no ar. Primeiro, de onde veio tudo isso? De um caixeiro viajante, do tio da mulher? Por que deram tanto dinheiro assim para ele? Segundo, quem usufruiu desse dinheiro se não foi o Cid e a família dele, como não parece ter sido o caso? Terceiro, onde foram parar esses R$ 200.000 todo mês? Foi tudo gasto em pão com leite condensado? Ou cabeleireiro, né? Ou cabeleireiro, exatamente. Com joias a gente sabe que não foi, né? Que essa daí eles ganham de graça. Pois é, então, É, diga, não, complemente aí. eu acho que todas essas respostas têm que ser dadas, aí assim, só para complementar, o advogado mandou aqui, né, enfim, falando que todas as movimentações, inclusive as transações internacionais, transferências internacionais, são lícitas e já esclarecidas para a Polícia Federal. Mas então o COAF não tem essas informações, né, porque está mostrando aí que tem indício de irregularidade, enfim. A gente tem muita E coisa a para. PF não falou que são lícitas, né? Quem está falando é o É, advogado que é a disse que está advogada, atribuindo à respeito, PF essa exatamente. explicação, né? Tá bom. Exatamente, é isso, ele está Ninguém dizendo. está condenando ninguém, a gente está só fazendo perguntas aqui, né? É E isso. quem vai, né? E quem vai responder, se não for a Polícia Federal, vai ser a CPI. Eu acho que você matou. Acho que inclusive a síntese pode ser essa, né? O COAF deu uma força para a CPI do 8 de janeiro. Eu acho que essa pode ser a Sim, síntese do bloco, né? pode. Beleza, então fechou.